Oi, oi, gente. Voltei pra gente conversar de novo sobre o que? Crianças trans. Sim, estava eu. Primeira coisa que eu acordei hoje, já fui resolver algumas coisas nas minhas redes sociais, já fui liberar shorts, isso, aquilo, outro, e já vim aqui no TikTok pra mim ver sobre. A Kira tá aprontando, então vocês não deem importância, tá? E aí venho eu aqui dar uma olhada na rede vizinha pra olhar o que anda acontecendo, né? E eu achei tanto conteúdo, mas tanto. Já fiz vídeo sobre isso, né? Já mostrei pra vocês. Tá até aparecendo aqui o deputado Guto Zacarias, que também coloquei lá no meu vídeo e tudo mais. E, gente, eu não entendo como as pessoas não conseguem entender a problemática da coisa, da criança trans. As pessoas estão esquecendo que é uma criança. Criança não sabe de nada, criança não entende de nada. Se você falar pra ela que é certo ela comer terra, ela vai comer. E olha, eu pensei bastante, eu sempre penso bastante como que as crianças chegam ao ponto de dizer o que elas são, né? Você já sabe como eu penso. E eu me dei conta que as telas estão tornando crianças trans. Não entendeu? Vamos raciocinar um pouquinho. As crianças vêm ao mundo, atingem ali uma certa idade, os pais enfiam tela nas crianças, celulares, tablet e tudo, e deixa a criança solta para ver o que quiser, assistir o que quiser. Sim, é difícil os pais que privam certas coisas para as crianças não ver. É difícil, porque sua grande maioria, não todas, dá ali na mão da criança e deixa a criança passar o tempo dela ali, não quer saber nem o que a criança anda vendo, assistindo. Aí você pega um menino, vou dar um exemplo, tá? Pega uma criança do sexo masculino, liberal, total ali no celular, já ganhou até o celular dele, ou o tablet, ou usa o celular de alguém, enfim, tá livre ali. Ele vai começar a ver bastante coisas, vamos colocar aqui hipoteticamente, vamos criar um cenário aqui para todo mundo conseguir entender. Um menino biológico, sexo masculino, tá lá com o celular, com o tablet, e começa a aparecer várias coisas de, tipo, meninas dançando, se maquiando, fazendo skincare, passando batom, dançando, enfim, tudo desse meio feminino, essas coisas todas, mostrando compras, aquelas coisas todas de menina que a gente sabe, fazendo as unhas, e não sei o que, ensinando a fazer maquiagem, não sei o que, todo esse mundo feminino. A criança, ela aprende, ela tá numa fase que ela tá copiando, que ela não tem as suas decisões e vontades por si própria, ela copia os pais. Por isso que eu falo, os pais são os espelhos dos filhos, os filhos se espelham nos pais. Se você pega uma criança aí, um vídeo de criança, por exemplo, uma criança falando muito palavrão, muito palavrão, você acha que ela já veio assim falando palavrão? Ou você acha que ela ouviu o pai, a mãe falando, ou a mãe falando, ou o tio, a tia, ou um coleguinha, ouviu em alguma coisa na TV, ela copiou de algum lugar. Não é dela esse comportamento, ela copiou. Então, pegou a tela, a criança tá ali vendo aquele mundo inteiro feminino, todo cor de rosa, e maquiagem, unhas, e não sei o que, e dança, e roupa, shortinho, não sei o que, ela tá tendo uma referência. Ela começa a ver aquilo, depois ela passa o vídeo, tem vídeo falando mal dos homens, denigrindo a imagem dos homens, como se o homem não prestasse, como se o homem não fosse algo bom, como se fosse aquilo que você não quer ser, aquilo que você não quer se inspirar em ser, aquilo que você não admira. Como se alguém falasse pra você, sendo uma criança, olha filho, o homem não é bom, o homem é mau. A criança vai entender, o homem não é bom, o homem é mau. Então se a criança tá ali vendo o vídeo, então as mulheres falando mal de homem, falando que homem não é isso, que homem não é bom, todo aquele contexto de que homem não é bom, de que ser homem não é bom. E hoje em dia tem muitos vídeos também sobre trans, falando sobre trans, falando quando começar, qual a idade. Peraí.
dizendo assim, ai, como eu me descobri trans, como você pode se descobrir trans, como fazer terapia hormonal, como comprar suas primeiras peças de roupas e tudo mais. Eu vi um vídeo, uma pessoa falando assim, você tem que avisar os seus pais que você é trans. Tipo assim, mesma coisa que você fala assim, ah, mãe, pai, eu vou ali embaixo comprar pão, sabe? Você não tem que pedir permissão para os seus pais para você ser o que você é. Eu ouvi. Você tem que avisar, mãe, pai, eu sou trans e é isso, sabe? Morando debaixo da casa dos pais, debaixo do teto dos pais. Você tem que avisar que você é trans como alguém que avisa que vai ali na padaria comprar um pão e já volta, para os pais não ficar preocupados. Vocês estão vendo o absurdo? A internet, ela tá cheia de coisas para fazer o teu filho virar a cabeça, tanto que, e eu trouxe isso aqui no vídeo do canal, é que eu tô aqui na rede vizinha, por isso que eu falo lá, aí eu me confundo. Falando e mostrando o vídeo de uma mulher que quis virar trans e depois voltou a ser mulher de novo. Assim como tem tantos outros casos de pessoas que se dizem trans e depois querem voltar a ser aquilo que biologicamente vieram para ser. Ou seja, influência. Tanto que eu já vi vídeo de trans dizendo assim, se você quer ser mulher, entenda isso. Se você quer, entendeu? Se você quer, ou seja, é como eu falar, eu quero pintar o meu cabelo de ruivo. Eu quero pintar o meu cabelo de ruivo. Eu não nasci com cabelo ruivo. Meu cabelo, ele é castanho escuro. Eu quero ficar ruiva. Eu não sou ruiva de fábrica, entende? Dá pra entender? Então, né? É complicado. Aí as crianças, acontece isso. Muitos pais ou têm a vida muito corrida e deixam os filhos ali loucamente sozinhos com as telas, ou os pais não querem ter o compromisso de dar atenção pro filho, querer dar atenção pro filho, querem ficar no celular também, primeira coisa que faz, empurra ali um telefone pro filho. Engraçado, né? Por que não dá um livro pro filho ler, né? Por que não faz coisas de criança com os filhos, né? Engraçado isso. Aí eu fico chocada porque uma criança, eu tô brincando com aquele aqui do lado, uma criança, ela tem autonomia o suficiente para dizer que veio no corpo errado, mas não tem autonomia o suficiente para morar sozinho. Porque é uma criança, crianças não moram sozinhas. Crianças têm que ficar com os pais, estão em responsabilidade dos pais, elas não podem viver sozinhas. A partir dos 18 anos, tudo bem, se ela quiser morar sozinha, porque ela já responde por si própria, entende? É errado um pai ou uma mãe pegar uma criança e falar, tu vai morar sozinho, tu vai pagar tuas contas, tu vai comprar tua comida, e é isso. É errado. Os pais vão pagar e muito caro se fizerem isso. Da mesma forma que eu acho errado uma criança chegar para um pai, para uma mãe, dizer, eu sou trans, e já começarem com esse veneno, que é a terapia hormonal. Bloqueador hormonal. É veneno. Já falei sobre isso também no canal, tem um vídeo falando o que acontece, assim, de forma básica, né, falando por cima, o que acontece quando você faz o bloqueio hormonal de um sexo biológico. O que acontece com aquele corpo que veio biologicamente masculino e você coloca outras coisas dentro daquele corpo que o nosso corpo reconhece como um corpo estranho, porque o nosso próprio corpo não produz aquele hormônio naquela quantidade. Então, o nosso corpo fica a todo momento lutando para expulsar, tanto que pessoas trans passam a vida inteira fazendo terapia hormonal. Ou seja, passam a vida inteira colocando hormônio dentro de um corpo diferente da sua biologia, onde o corpo está lutando para expulsar, porque o corpo reconhece aquilo como um corpo estranho. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Tão inteligente que ele fala, opa, tem algo de errado aqui, vamos expulsar. É o que acontece, tanto que, se você para com o uso dos hormônios, se você para de fazer a terapia hormonal, o teu corpo vai voltando ao normal. Porque o teu corpo está expulsando aquilo. Porque para ele não tá certo. Porque para ele é um corpo estranho dentro da biologia humana que a gente veio para cá. Então você sempre vai fazer terapia hormonal. Você sempre vai estar lutando
contra a tua própria biologia, porque o teu corpo veio com uma biologia, ele não entende outros hormônios ou outras quantidades de hormônios sendo colocada naquele corpo. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Aí você pensa, uma criança, é como eu falei no vídeo, é uma criança, aquele corpinho tão indefeso, tão pequenininho. Mas é isso, as pessoas estão achando lindo, né? Lindo, criança trans, lindo, e esquecendo da palavra criança. Estão esquecendo que é uma criança. Tanto que a maioria das pessoas que se reconhecem como trans já passaram bastante da sua maioridade, né? Aí as crianças que estão agora vindo, né? Essa geração, já estão fazendo uso de bloqueio hormonal com médicos, o que eu acho, né, criminoso. Não só eu, como o deputado Guto Zacarias. É criminoso porque você está fazendo algo que a criança, ela não entende o que está acontecendo. E você acha que está fazendo um bem para essa criança, quando na verdade você não está. Em vez de falar assim, eu tenho que botar terapia hormonal no meu filho que veio menino, não. Você tem que ver mais aonde você está negligenciando a presença de pai e mãe, dando celular, tablet, qualquer coisa para a criança ficar entretida se não tem responsabilidade. Para depois a criança falar, mãe, eu sou diferente, e você achar que você vai suprir a sua culpa de falta de atenção, de carinho, de amor, fazendo aquilo que a criança acha que entende o que é, quando ela não sabe de nada. E você, sendo um adulto responsável por essa criança, tá apoiando algo que vai destruir a vida dessa criança. É um corpo em formação. E vai demorar para ele se formar por completo. Uma criança de 3 anos de idade. Olha quanto tempo até ela chegar aos seus 18, 19, 20, 21, onde já está tudo formado. Tem que pensar nos riscos que isso faz. Porque sim, tem muitos riscos. Riscos que pode levar, a gente sabe, o corpinho, aquele corpinho tão indefeso não está preparado para uma bomba de hormônio. Não está preparado para você bloquear os hormônios ou a testosterona, ou seja lá o que quer que seja daquela criança. É complicado a gente ter que, falar algo que é tão óbvio e as pessoas não entendem. Não entendem, deixa as crianças largadas na frente de um celular, de uma televisão, até os desenhos agora não dá pra confiar em desenho. Até tudo que você for colocar pra tua criança, tu tem que estudar muito antes de dar pra ela assistir um desenho, um vídeo, qualquer coisa, porque tá tudo contaminado. Isso é verdade. E é por isso, e tem outro caso também, tem outro ponto. Muitas mães sonham em ter uma menina para colocar xuxinha no cabelo, para passar batonzinho, para botar vestidinho cor-de-rosa. E aí você tem um filho que chega para você e fala, mãe, eu não sou menino, eu sou menina. É como se aquela mãe estivesse vivendo aquele sonho que ela não pode viver porque nasceu um menino. Então tem muitas questões. Como eu falo, eu debato aqui, eu trago para vocês em relação a crianças. São crianças, não são adultos. Outra coisa que eu vou colocar aqui o que eu penso, que muitos começam essa tal dessa terapia hormonal cedo, antes dos 18, justamente para não se alistar no exército, para não ter que servir. Porque com 18 anos você já tem que se alistar, você tem que servir, né? Todo mundo sabe disso, né? E se você começa a sua transição antes dos seus 18, vai chegar nos 18 anos e você não vai se alistar. Porque você não é homem. Como se biologia, a ciência, fosse capaz de mudar. Se a gente fosse capaz de mudar a nossa própria biologia, quando a gente sabe que não.
Aí, chega aos 18 anos e não se alista. Por quê? Porque não é homem. Agora a gente vai... Vamos ver algumas coisas aqui. Não vou censurar por quê? Porque a própria rede vizinha não censura. As próprias pessoas que postam, os seus próprios filhos, não censuram. Então eu não vou ficar censurando tudo aqui, porque tá livre para qualquer pessoa ver. Qualquer pessoa, tá? E vocês já sabem meu pensamento. E agora, com essa introdução que eu fiz falando, né, das telas e por que a criança age assim, porque a rede social mostra para a criança que ser mulher é melhor, é mais legal, é mais bonito, é mais interessante do que ser homem. E o que você vai escolher? Se você não tem um pai para se espelhar, não tem uma mãe para se espelhar, você vai se espelhar em quem? No povo da internet. E aí é onde começa tudo. Years ago, my daughter came to me and told me she was trans, and people didn't understand why I was so vocal and loud in my support for her. So let me tell you a story to better explain that. A story about a little boy. Ela falou assim, mãe, não quero dormir, que roupa que você trouxe pra mim? Você trouxe meu uniforme do Corinthians? Eu falei, não trouxe. Aí ela falou assim, sabe o que é? Eu não gosto dessas roupas, eu queria usar roupa de menino. Tudo bem, eu falei, você nunca me falou nada, por isso que eu nunca comprei roupa de menino pra você. Eu falei, não tem essa de roupa de menino, roupa de menina, né? Aí ela pegou e falou assim pra mim, sabe o que é, mãe? Eu não queria ser uma menina, eu queria ser um menino. Aí nessa hora, eu e meu marido, a gente se entreolhou assim, porque é o que eu te falei. Deixa as crianças ser criança, deixa sujar a roupa de terra e a cara de lama, deixa fazer bagunça, deixa fazer pergunta, deixa a criança se vestir como se sente confortável. Não fica enfiando o goela abaixo as normas impostas pela sociedade. Deixa tentar subir numa árvore, ensina a dar uma cambalhota, para de gritar tanto, escuta atenciosamente a história inventada que está sendo contada. Oferece colo na hora do choro e na hora da raiva, na hora da birra, tenta ver a perspectiva da criança. Criança também é gente, criança também sente. Criança tem que ter limites, né? Nem tudo é pra criança e nem tudo criança pode fazer. Porque se os pais não derem limite pra criança, se ela não entender que ela precisa ter limites, que ela vai se frustrar, que ela vai ouvir não, e que muitas vezes, todas as vezes que ela ouvir não e que ela se frustrar, ela vai chorar. Isso vai fazer ela entender como funciona o mundo lá fora e vai fazer ela crescer. Porque não adianta você ser uma mãe que nem a dona Florinda com Kiko, que passa a mão na cabeça, que sempre defende, que faz tudo pela criança, dá o seu mundo pela criança. Porque o mundo lá fora não funciona assim. O mundo lá fora, ele é duro, ele é difícil. E se a criança não estiver preparada, se ela não crescer um adulto preparado para enfrentar tudo isso, vai ser um adulto frustrado, vai ser um adulto que acha que todo mundo tem que lamber os pés dele. Vai ter um adulto, vai ser um adulto que, minha mãe fazia assim comigo, então todos têm que fazer. Minha mãe me tratava assim, então todos têm que me tratar. Porque essa criança, ela nunca teve limites e nunca se frustrou. E eu não estou falando especificamente dessa mãe, desse vídeo aqui. Mas era um assunto que eu já queria trazer para vocês.
que criança, ela é criança, deixa brincar, mas tem hora pra brincar. Deixa jogar os brinquedos pela casa, mas depois tem que recolher. Quer subir numa árvore, entenda que tem o perigo de você cair lá de cima e se machucar. Tudo tem os seus prós e os seus contras. E a criança, ela precisa entender que tudo tem um limite, que certas coisas são perigosas, que o mundo não é fácil e que o mundo não vai ser como um pai e uma mãe, que vai passar a mão na cabeça, que vai, sabe? O mundo não é assim. Então as pessoas, elas têm que ser ensinadas e ser preparadas para enfrentar o mundo lá fora. Até porque a nossa mãe e o nosso pai, eles não vão estar conosco para sempre. Uma hora eles também vão embora. E aí o que nos resta é nós mesmos. E se os nossos pais não ensinarmos pra gente a sermos fortes e enfrentar o mundo de cabeça erguida, quando os nossos pais partirem, a gente não vai saber o que fazer. A gente não vai saber por onde caminhar, porque tudo na nossa vida eram os nossos pais que nos guiavam. Eles pegavam na nossa mão e falavam, ó, faz isso, faz aquilo. Mas uma hora isso vai chegar ao fim. E se você não souber caminhar por suas próprias pernas, vai ser difícil a vida. Vai ser mais difícil do que já é. Essa ebulição veio à tona o caso de Jazz Jennings. Até então, a pessoa mais jovem do mundo a se identificar como uma trans. Jazz nasceu como Jaron Bloshinsky, mas esse nome masculino não durou muito. Isso porque logo aos 3 anos de idade não acreditava que era um menino. Foi com essa idade que ela foi diagnosticada com um transtorno de identidade de gênero infantil. O caso de Jazz se tornou transtorno de gênero infantil. Uma criança. Esse vídeo aqui é muito longo, não vou nem deixar rolando. Eu tô passando aqui vários, tá, gente? Com o mesmo tema, só que vários. Quando eu vejo que repete, eu já passo pro próximo. E pra gente dar uma olhada no que tá acontecendo na rede vizinha, pra vocês verem como as crianças são novinhas. São muito novinhas. Eu nunca, quando eu era criança, eu nunca conheci nenhuma criança trans. Nunca. De verdade, nunca. Desde pequeno, Arthur percebeu que não se identificava com o gênero feminino, seja na hora de escolher uma roupa ou nas brincadeiras com a irmã. Eu gosto de brincar de pique-pega, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de jogar. Prestes a completar 6 anos, Arthur teve uma crise de choro, que deixou sua mãe em uma situação complicada. Foi a partir daí que Samara entendeu quem seu filho realmente era. O Arthur, ele chegou pra gente como uma menina, né? Com a genitália feminina. Então, desde pequena, a gente batizou com um nome feminino. Só que ele sempre teve aptidão por coisas assim, vamos dizer, masculinas. Quando ele ia brincar com a irmã, ele falava assim que ele era o príncipe, ele era o motorista, ele era o pai. E eu falava, você é uma menina, por que você não é princesa, motorista, né? Não, mamãe, eu sou o motorista, eu sou o príncipe. Então era sempre assim. Quando ele estava com uns 5 anos, quase completando 6, ele teve uma crise de choro. Ai, aquilo que eu falei, né? Espero que tenha gravado, da parte de eu pegar um menino biológico, que é exemplo, assistindo vídeos de meninas se maquiando, coisa assim, achar mais legal, querer mais ir pra esse lado, e depois ver vários vídeos falando mal de homem, dando a entender que o homem é mau. E ele olhar e falar assim, ah, caramba, se o homem é mau, eu não quero ser mau, né? Eu quero me parecer com aquilo que é bom. E aí vai pro lado feminino. Porque na internet tem muita coisa falando mal de homem, essa é a verdade. Tem muita coisa detonando o homem e a mulher é super heroína. Quem não vai querer ser uma mulher, né? Com um discurso desse. Mesma coisa acontece ao contrário, de você ser uma menina e você achar muito mais legal ser homem. Sabe? Aquela coisa de herói, de sempre fazer o papel do homem. Enfermeiro, bombeiro, policial, príncipe, não sei o que. Sempre tem essas questões. Mas tudo isso é influência. É tudo uma questão de influência, é tudo influenciável. Ninguém vai colocar na minha cabeça que isso é uma coisa que realmente acontece. Que já é assim, sabe? Não existe, pra mim, não existe criança trans. Criança é
criança. Se a partir dos 18 ela quiser fazer, seja o que quer que seja, ela já vai estar respondendo por si própria. Então, já não é mais responsabilidade dos pais. Fez 18 anos, agora tudo que você fizer é consequência sua. Até os 18, antes dos 18, é consequência dos pais, porque é um menor de idade, né? Não responde por si próprio, mas responde para dizer que é trans, né? Eu acho muito engraçado isso daí. Outra coisa que eu tinha falado, que muitos, eu acho, achismo, supostamente, começam a transição antes dos 18, para quando chegar aos 18 anos não ter que se alistar, não ter que servir o exército. Beleza. Só que eu acho que pessoas que são trans, que querem virar homem, na minha concepção, não sei se é, mas se não é, deveria ser obrigatório servir o exército. Porque é muito fácil você querer ser de um sexo X, um sexo tal, e você querer só a parte boa. As partes ruins você não quer. É muito fácil, né? É bem conveniente isso. Eu quero ser homem, me identifico como homem, eu sou homem, beleza. Então vai ter que fazer todas as funções que um homem faz. Porque fazer a parte boa ou não fazer nenhuma parte é fácil. Então tem que se alistar no exército, tem que servir, tem que fazer tudo que homem faz. Não quer ser homem? Não se identifica com o sexo masculino? Não é homem? Não diz que nasceu homem, que veio homem? Pois bem, exerce sua função então. E mesmo serve para o outro. Ele falou assim que não sabia o porquê que a gente tratava ele como uma menina. E ele falou claramente, falou assim, eu sou um menino. Não sei por que vocês me chamam de Natália e me tratam como uma menina. Eu sou um menino. Aí eu meio que despertei, parei na hora, falei, gente, ele não identifica que a gente chama e trata ele como menina por causa do órgão genital que ele carrega. Que desde pequeno o Arthur sentia. É raro crianças apresentarem essa disforia, né, com o próprio corpo, que é não reconhecer o próprio corpo. Tanta coisa passando aí na internet que tá solta pra qualquer um ver, né? E aí começa a ver negócio de trans, né? Primeiro vê coisas de mulher se maquiando e tudo mais, vê que o homem é mau, aí começa a aparecer vários vídeos aí de criança trans, crianças que vieram no corpo errado. Como que você acha que uma criança entende esse assunto? Aí a criança vai vir com aquela, eu também sou assim. É que nem as pessoas que tá aqui na rede vizinha e que tem diagnóstico da rede vizinha. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu me identifiquei com aquele transtorno, então eu tenho. Já começa a ter laudo diagnóstico aqui na rede vizinha. Sem nem ter passado por um médico, por um psicólogo, psiquiatra. Já tira o laudo aqui, eu sou isso, eu me sinto assim, me comporto assim, eu sou isso. E já sai falando que é aquilo sem nem ter um diagnóstico. Nenhum documento comprovando, né? Vamos pro próximo. Eu quero virar menino. Menino? Que negócio é esse? De onde você tirou isso? Da televisão. Televisão? Meus amigos. Para virar menino. Melissa, você não vai mirar menino. Você. Melissa, você não vai mirar menino. Você é menina, você é linda. Ô mãe, hoje eu fui levar a Melissa na escola. Você não sabe o que ela tirou da cartola hoje. Disse que queria virar menino e que ia ser o Jorjão. É mole isso, agora ela quer ser o Jorjão, quer botar um cordão, boné pra trás e ser o Jorjão. Aí eu dei uma bronca nela. Não é possível, uma menina tão linda dessa querer virar Jorjão. Tá doido. Quando ela chegar, eu vou conversar sério com ela. Isso é inadmissível. Vocês viram, né, que ela tirou da televisão. Ela nem sabia dizer o que ela tava dizendo ali. Ela nem sabia o que ela tava dizendo. Ela falou que queria ser menino. Não sabia porquê, não sabe nada. Assim, só soltou, sabe? Falou que tirou da televisão e das amigas. Aí tu vai me dizer que não tem influência das mídias sociais e de pessoas próximas? Pois é, né? Oiê, eu sou Del, eu
sou uma criança trans e eu preciso da ajuda de vocês. A minha mãe se autodenomina Mariana, o que significa ser uma criança trans? Miguel, que pergunta importante. Vamos lá juntos entender. Quando a gente nasce, o médico olha pro nosso corpinho e diz, é um menino ou uma menina, a partir do que ele está vendo no corpo. Mas, se entender enquanto menino e menina, é uma construção que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Então, ser uma pessoa trans significa... Se é uma construção, quer dizer que a pessoa não nasce no corpo errado. É uma construção. Se é uma construção, é algo que você vai construindo. Se você está construindo, é algo que não existe ainda. Você está construindo. É como um prédio. Não existe prédio nenhum, só tem um terreno ali baldio. Eu vou construir um prédio. Eu estou fazendo uma construção. Se eu estou construindo, quer dizer que ele nunca tinha um prédio. Ele nunca teve um prédio. Eu estou construindo um prédio. Quer dizer que aquele terreno não veio com um prédio construído. Quer dizer que eu construí aquele prédio. Dá pra entender? Ou seja, a criança trans, ela não é algo que existe desde sempre, sabe? Que veio pra esse mundo no corpo errado. Está sendo construída a ideia de que você está no corpo errado. Ela falou isso. Ela tá falando isso. É uma construção. É o que eu sempre falei, que eu sempre achei que fosse. Influência de mídias sociais, influência de pessoas, influência de tudo e qualquer coisa, até desenho animado agora te influencia. Escola, nas escolas também tá tendo muito disso. É uma construção. Tá claro? Muito bem claro isso. É uma construção. E as pessoas falam isso e não percebem o quanto que essa frase contradiz tudo o que elas sempre defenderam. Que a pessoa, ela nasce, ela vem no corpo errado. Mas até então, é uma construção social. É algo que é construído, é algo que é criado, e não que já veio de fábrica. E se é algo que é uma construção, qualquer um pode ser, qualquer um pode construir esse prédio. Então quer dizer que não veio assim, mas sim se construiu assim. Criança trans em transição desde 5 anos. Veja só. Pra quem não me conhece, eu sou a Cíntia. Eu sou a mãe de uma criança trans, o Miguel, de 7 anos, em transição desde os 5. E hoje eu quero ler pra vocês um trechinho da devolutiva da psicóloga do Miguel. O Miguel que está em acompanhamento com essa psicóloga há pouco mais de um ano, e ela me enviou aqui uma devolutiva e eu vou dividir isso com vocês. Aproveito para adiantar que o Miguel está muito bem. Ele tem apresentado um humor estável e emoções condizentes com a sua idade. Tem lidado de forma mais tranquila com questões relacionadas à identidade de gênero. Pelas minhas observações, Miguel revela-se uma criança trans, sem demonstrar dúvidas ou hesitação em relação ao seu gênero masculino. Ele mostra-se muito feliz e confortável. Como vai ser quando o Miguel virar mocinha e menstruar? Tá, vamos dividir aqui essa pergunta. Miguel não vai virar mocinha. Miguel vai virar um mocinho lindo, tá bom, amor? E agora vamos passar para a segunda parte. Como vai ser quando ele menstruar? Gente, a gente precisa ter uma educação para poder conseguir conversar com os nossos filhos. Eu te desafio a não se indignar com o que está sendo feito com as crianças no Brasil. Este ano... Já perdi o desafio, porque eu já tô indignada com o que está acontecendo com as crianças no Brasil e no mundo. O Conselho Federal de Medicina havia proibido o tratamento hormonal para transição sexual para crianças e adolescentes. Porém, a Justiça derrubou o veto, liberando novamente o tratamento hormonal para crianças e adolescentes. Em 2023, o G1 fez uma matéria mostrando que 280 crianças e adolescentes estavam fazendo a transição de gênero na USP, dos quais 100 são crianças de 4 a 12 anos, 180 adolescentes de 13 a 17 anos e apenas... Uma criança de 4 anos, 4 anos, já sabe dizer o que ela é. Engraçado isso, uma criança de 4 anos que não sabe nem se limpar direito, que não sabe nem usar o banheiro, não sabe fazer praticamente quase nada, já sabe dizer o que ela é. Engraçado isso, né? Ela não sabe coisas básicas, mas ela sabe algo tão profundo a ponto de dizer que veio no corpo errado. E a gente viu que é uma construção da televisão, das mídias sociais por aí, influência, né?
em adultos acima dos 18 anos. Uma mãe, inclusive, relatou que percebeu que o filho era uma criança trans quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Um estudo feito nos Estados Unidos me chamou a atenção. Das 17 mil pessoas entrevistadas que haviam feito a transição de gênero, 19% já haviam feito a destransição. Agora imagine uma criança ou um adolescente que realize esse tratamento e depois ela se arrepende de ter o feito. Os danos causados pelo tratamento podem ser irreversíveis. E os principais são a redução da densidade óssea, prejuízo no desenvolvimento cerebral, comprometimento do desenvolvimento sexual natural e o risco de infertilidade futura. E o que me causa estranheza é como a justiça tem... Tem vários outros riscos, né? Que esses riscos que ele mostrou aqui são absurdos, lógico, são, assim, riscos tremendos, só que tem piores, bem piores, né? Ele falou da fertilidade ali, eu ia até comentar sobre a questão da fertilidade, mas eu nem precisei porque ele já comentou, então... mais conhecimento sobre o assunto do que o próprio Conselho Federal de Medicina. Cara, o Brasil não tem jeito, é o poste mijando no cachorro todos os dias. Curte, compartilha, comenta... Vocês viram, né? Que na implicância das pessoas que reclamam sobre isso, geralmente, eu acredito que deva ter pessoas de esquerda, talvez, que pense como eu penso, o que eu acho, assim, quase que impossível, mas, né, eu nunca generalizo nada, mas a grande maioria que defende essas crianças, que estão preocupadas com a saúde, com a vida dessas crianças, é o pessoal da direita. E é mais o pessoal da direita que é atacado, que é taxado como tantas coisas que na verdade não somos. Na verdade o povo de direita não é a metade do que vocês falam, não é nada do que vocês falam. Eles têm raiva da direita porque a direita defende o que é certo. Criança é criança. Criança trans não existe. Criança tem que se vestir e se comportar como criança. Criança tem que ser respeitada enquanto criança. Criança não tem que ser adultizada. Criança tem que ser criança. Tem que brincar no barro, tem que brincar na chuva, tem que fazer coisas de criança. Porque quando passar a fase da criança, é uma fase que não volta nunca mais. A minha fase de criança nunca mais vai voltar, porque eu já passei dessa fase de criança. E agora eu tenho memórias muito boas de quando eu era apenas uma criança. E o pessoal da direita luta para que as crianças continuem sendo crianças. Para que crianças não fiquem usando topzinho e short curtinho mostrando a polpa da bunda. Para que criança não fique dançando músicas adultas. Que criança não se comporte falando palavras de baixo calão. Que criança seja apenas criança e o seu linguajar de criança, aquela inocência, aquela doçura de uma criança. E tudo isso que estão fazendo com as crianças, que é permitido, né? Essas coisas aí de terapia hormonal, todas essas coisas, traz um risco tremendo para essa criança. Vocês viram o tanto que as crianças são pequenas, né? Vocês imaginam uma bomba de hormônio nesses corpinhos. Você imagina o tanto de mal que vai fazer. Ai. E ele falou um dado aí bem alto das pessoas que se tornam trans e depois voltam atrás em não querer ser trans. Por quê? Porque ela foi por influência, dizer, eu sou isso. Foi pela influência e nunca foi porque verdadeiramente ela era. Ou por influência de coleguinhas, de mídias sociais, dos pais, que ouve ali uma história de não sei quem, já fala meu filho também é, e já taca terapia hormonal. Devia ser proibido essa coisa de criança trans. Devia ser proibido essa coisa de hormônio em crianças. Isso é perigoso. Dar hormônio para uma criança é perigoso. Ai, Luba, mas tem crianças que não tomam hormônio, só se vestem com roupa do outro sexo. A gente viu várias crianças aqui e a gente sabe que o mínimo de idade, até onde eu me lembro, posso estar errada, pode até ser com menor idade, eu tô falando com uma idade até maior, que é com 15 anos você começa a terapia hormonal. Isso tem várias pessoas aí até ensinando, né, falando quantidade e a idade para começar. Com 15 anos. 15 anos para você não é criança? Para mim é criança. 15 anos já responde por si próprio, já pode morar sozinho? Já pode arrumar emprego? Não pode trabalhar
menos de 15 anos, porque é trabalho escravo, é criança, não pode trabalhar. Mas pode estar fazendo terapia hormonal para mudar a sua biologia, que é uma coisa que não tem como mudar. Criança não pode isso, não pode aquilo. Mas pode escolher o que quer ser. Não tem autonomia para sair de casa, mas tem autonomia para virar para os pais e dizer: olha, estou em transição, estou virando homem. Como alguém que vai na padaria comprar um pão e já fala que já tá voltando. Então é fácil você querer ser trans para certas coisas, mas não querer arcar com a responsabilidade. Para certas coisas você ainda é muito criança, você não tem idade. Mas para ser trans você já tá numa idade plausível para dizer o que você é, o que você quer ser. E os pais levarem isso à frente? É sério isso? Uma criança tem a capacidade de falar sobre algo tão complexo que na verdade nem deveria ser falado. Se você veio com pipi, você é menino. Se você veio com pepeca, você é menina. Qual a dificuldade de entender isso? Não existe uma criança que olhe para o seu negocinho e fale: eu não queria ter isso, eu queria ter outra coisa. Criança nem pensa nisso. Eu era uma criança que eu fui criança. Eu brincava como criança, eu agia como criança. Eu nunca olhei partes do meu corpo e quis mudar. Porque eu nunca fui nem de olhar pro meu corpo. Porque criança não se preocupa com nada disso. Criança só come, enche o saco e brinca. Criança não tá preocupada com sexualidade, não tá preocupada com gênero, não tá preocupada com pronome, não tá preocupada com nada disso. Ela tá sendo criança, a criança nem sabe o que é isso, ela nem pensa nisso, ela não pensa no que ela não sabe. Agora, se é uma criança que pega o celular, que pega o tablet, pega o computador e fica vendo sobre essas coisas, ela começa a escutar, ela começa a aprender e ela começa a dizer coisas que ela acha que é, quando na verdade não é. Porque é uma criança. Criança não sabe o que fala. Criança escuta. Criança é igual papagaio. Ela escuta do vizinho uma coisa e começa a repetir. Por que tem crianças que são extremamente educadas e tem crianças que são extremamente mal criadas? As duas têm a mesma idade, são da mesma biologia, etc e tal, mesma condição financeira, mesmo tudo. Mas por que uma é extremamente educada e uma é extremamente mal educada? Por que quando você fala com uma, ela aceita e tá tudo bem? Olha, a gente não pode comprar esse brinquedo agora, vamos comprar tal dia, não sei o que, não sei o que. E a criança, tá bom. A outra esperneia, chora, se joga no chão, a mãe tenta conversar, o pai tenta conversar, a criança falta dar na cara dos pais e não consegue nem ouvir o que os pais estão falando. Por quê? Por quê? Porque eles se espelham nos pais. A criação que tu dá pro teu filho vai mostrar como teu filho vai ser amanhã. E se chegar aos 18 anos, querer dar a doida e fazer isso ou fazer aquilo, já tem 18 anos. Os pais já não são mais responsáveis por aquela pessoa, porque já é maior de idade. Tudo que aquela pessoa fizer, quem responde é ela. Não é mais o pai, não é mais a mãe. Quer ir morar sozinho com 18 anos? Teu pai e tua mãe não vai responder mais por você. Então, não tem por que se preocupar quando faz 18. Tem que se preocupar até os 18. Dar toda a educação do mundo, fazer tudo que você puder fazer. Chegou aos 18, quer se influenciar por coleguinha, quer fazer o que viu na TV, isso, aquilo, outro, já responde por si próprio. Pai e mãe não responde mais. Agora é aquela pessoa e o mundo. Aquele ser humano e o mundo. E os pais não são obrigados a acolher de forma alguma. Os pais são obrigados a dar um teto, dar comida, educar, dar uma escola para a criança estudar, né? Levar para a escola, colocar numa escola. Tem certas coisas que os pais são obrigados. Mas a partir dos 18 anos, teu pai não é obrigado a nada. Ah, foi morar sozinho? É a tua vida agora.
Até os 18 eu te criei. Que até os 18 você pode procurar um emprego, você pode ir atrás de trabalhar, né? Pode alugar uma casa, você pode fazer várias coisas porque você já é de maior. Acolher um filho, a gente acolhe quando o filho cai e se machuca. O pai fala, levanta, vamos, você consegue. O pai fala assim. Ou às vezes nada, o pai finge que não viu, que é pra ver a atitude da criança. Que nem um dia eu fui no mercado com meu marido, o pai tava no corredor, o filho tava um pouco mais à frente. O menino caiu. O pai viu que ele caiu. O menino levantou e foi atrás do pai. Ele não chorou. Não chorou. Ele levantou e foi lá normal. Geralmente a mãe, o filho cai, ai filho, já vem toda aquela coisinha toda. Aí geralmente a criança chora, né? Geralmente a criança chora quando a mãe vai lá cheia de, ai meu filhinho caiu, oh, que não sei o que. Geralmente a criança chora. Mas então, o pai tem uma forma de educar e a mãe tem outra. E tá tudo bem. Por isso que existe o equilíbrio do pai e da mãe. O pai é aquele que faz aquelas brincadeiras, joga pra cima, não sei o que, não sei o que. E a mãe tá lá com o cabelo em pé falando, meu Deus, você vai matar o nosso filho. E não, aquilo ali é bom pra caramba pra criança. É que o instinto da mãe é diferente do instinto do pai. O que a mãe vê é diferente do que o pai vê. A mãe vê perigo, o pai vê diversão. E pra criança fazer isso com o pai é muito bom, porque ele vai ter um momento com a mãe que é diferente do momento com o pai. E isso mostra-se e traz-se a construção daquele serzinho. Ele vai ter o pai para se inspirar, para ser forte, não sei o quê. E vai ter aquela visão do cuidado, do amor, do acolhimento, do carinho da mãe. Não que ele não veja no pai, mas tem duas figuras diferentes que ele se espelha. E é isso. Mas é isso, gente. É assim que funciona a criança. E quando a criança foge disso, é complicado, porque aí já não é mais da criança, né, e sim dos responsáveis, né, porque tudo que acontece antes dos 18 é consequência, é culpa dos pais, mas quem vai sofrer a consequência no físico mesmo é a criança e não os pais, né, isso é complicado, é muito complicado esse assunto, mas é isso, vários lugares estão falando sobre isso, colocam histórias com músicas tristes, colocam historinhas, tudo para convencer os pais e crianças e adolescentes que vê tudo isso. Mas a mim não convence, a mim não engana, mim não enganar. Não me engana não. Essas coisinhas de não adianta botar musiquinha triste, não sei o que, sabe? Como se olha para todo mundo, não funciona. Nessa bolha eu não caio, nesse discurso eu não caio, nessa coisa toda que tentam fazer pra gente cair, não funciona comigo. E bom, a gente, é isso. É isso, cuide do que seus filhos estão assistindo, veja o que eles estão assistindo. Veja um tempo certo pra vocês darem tela pro filho de vocês. E quando for dar tela, coloque ali só conteúdos de acordo com a idade daquela criança. Prive tudo que for maior de 18. Prive todos os assuntos que não é pro teu filho. Prive tudo, deixa tudo no privado. Só vai poder ver aquilo com a tua supervisão, daquilo que você acha que você acha não, é daquilo que é pra idade daquela criança, né? Daquilo que é recomendado para aquela criança. E claro, preste muita atenção no que seu filho anda aprendendo nas escolas também, porque não adianta nada você dar uma educação excelente pro teu filho em casa, ver tudo que ele assiste, só que chega na escola, é tudo bagunçado.